Vamos continuar falando de motilidade, agora da motilidade do estômago, né? Essa figura à direita mostra o desenho representativo dessa estrutura com as suas duas passagens. Aqui comunica com o esôfago mais acima e aqui comunica com o intestino delgado, especificamente com o duodeno abaixo. Essa porção superior, que forma um esfíncter muito forte, também conhecido como esfíncter esofágico inferior ou cárdia, é um anel muscular que fecha a passagem do esôfago para dentro do estômago. Justamente é esse esfíncter que falha nos famosos chamados de refluxo, quando o conteúdo estomacal ele volta para dentro do esôfago, tá? Dessa porção quando o alimento entra no estômago, ele vai se chegar nessa primeira porção estomacal que é conhecida como fundo, uma área que é mais dedicada ao armazenamento desse conteúdo que está sendo deglutido. A parte do meio, né, do estômago é chamada de corpo do estômago e a parte final, que tem contato com o piloro, é chamada de antro. O piloro é essa passagem entre o estômago e o duodeno, é um falso esfíncter, porque na verdade esse anel muscular ele não fica constantemente fechado como o cárdia ou o mesmo esfíncter esofágico superior. Essas duas imagens mostram, né, são duas fotos retiradas de endoscopia. Elas mostram exatamente o momento em que o piloro está aberto, em cima, a imagem superior, ou quando ele está fechado embaixo. E essa abertura e fechamento é decorrente dos movimentos da peristalse e das contrações vigorosas que o estômago sofre, principalmente na porção do corpo e do antro. Essas contrações, elas participam da digestão mecânica, novamente permitindo que o alimento seja reduzido a pedaços cada vez menores, né? E também de mistura. Veja que na última imagem do desenho à direita, eu tenho o piloro fechado e eu tenho uma setinha vermelha indicando que o conteúdo que estava sendo impulsionado para diante, nesse momento ele se depara com o piloro fechado e ele retorna. Ao retornar, ele produz uma mistura. Lembre-se, esse conteúdo que chegou ao estômago, ele já veio misturado com a saliva, que é a primeira secreção digestiva que a gente tem, mas que tem papel fundamental para lubrificar o bolo alimentar e permitir que ele deslize do esôfago diretamente para o estômago. E no estômago nós vamos ter o primeiro momento não, vamos ter também a produção de uma secreção digestiva, que é o suco gástrico, ou a secreção gástrica, como nós vamos ver no próximo slide. Ainda sobre a motilidade estomacal, é interessante que a gente observe que o momento em que a onda de contração, né, chega ao antro, que é essa região próxima ao piloro, ela tem como consequência o fechamento do piloro. Bom, esse fechamento produz uma reversão no conteúdo que volta para dentro do corpo do estômago, misturando esse conteúdo, mas ao mesmo tempo permite que o primeiro jato, né, do quimo, que é também chamado quimo, essa substância pastosa que já se encontra no estômago, foi esgotado, esvaziado para dentro do duodeno, ele receba ali no duodeno as próximas secreções e ele também possa ser impulsionado adiante para sofrer os processos do trato digestório, como nós vamos ver adiante. Passando para a parte da secreção gástrica, nós precisamos caracterizar que a mucosa do estômago, que também, né, a gente chama mucosa gástrica, ela é uma mucosa secretora, que em conjunto poderia ser chamado de uma glândula secretora, ou como é chamado na literatura, as glândulas oxínticas, né? Na verdade, são diferentes tipos de células. Aí a gente tem à direita um desenho que mostra o epitélio da mucosa, né? E essas células são caracterizadas por cores. Nós vemos essas células mais vermelhas e células cor-de-rosas, as cor-de-rosas um pouquinho mais alargadas, que são chamadas de células parietais.
As vermelhinhas, que são um pouquinho menores, são chamadas de células principais. Eu tenho a posteriori dessa camada vermelha e rosa, um conjunto de células azuis ou cinza, que são chamadas de células da mucosa, e acima essas células colunares de cor bege, amarronzada, são as células epiteliais. Essas células de cima, as epiteliais, as colunares, elas formam apenas o epitélio, elas não são secretoras. E elas precisam, inclusive, ser protegidas contra o conteúdo ácido que vai ser secretado pelas demais células. Vocês todos já ouviram falar que a secreção gástrica é uma secreção extremamente ácida, né, o pH muito baixo, e aí dá isso a acidez, e isso se dá pelo componente de hidrogênio que é liberado pelas células secretoras, né? Como eu falei, essas células colunares que formam o epitélio, elas precisam ser protegidas, e para isso, essas células azuis, que são as células da mucosa, elas liberam um muco que constantemente revestem essas células, de tal modo que o suco gástrico ele não fica diretamente em contato com a membrana dessas células, evitando tanto desgaste. Embora a mucosa gástrica seja continuamente reciclada, né? Novas células surgem, células desgastadas são repostas, são destruídas, isso é um processo contínuo. Claro, se a mucosa, as células de mucosa, elas não conseguem produzir muco suficiente, o suco gástrico, quando liberado em sua intensidade, vai produzir alterações, vai produzir efeitos sobre a membrana dessas células epiteliais, destruindo, danificando. São as situações onde a gente encontra patologias como gastrite, como úlceras e outras coisas mais, tá? Voltando à questão da secreção, a secreção gástrica, ela é formada, como todas as demais, por água, por o conteúdo ácido, que é o hidrogênio, né? Pelo ácido clorídrico e pelo fator intrínseco, além do pepsinogênio. Veja, pepsinogênio é um precursor de uma enzima chamada pepsina. A pepsina é uma enzima que digere proteínas, ela tem ação sobre as proteínas. O pepsinogênio, ele não digere as proteínas. Para que ele faça seu papel enzimático, ele precisa ser convertido, né? Uma molécula que vai ser modificada e convertida em outra. Para que ele seja convertido de pepsinogênio para pepsina, ele precisa de um ambiente ácido. Daí o papel das células parietais liberarem esse conteúdo ácido em forma de ácido clorídrico. Tá? O ácido clorídrico, gente, presta atenção, ácido clorídrico, tá? Não é sulfúrico, por favor, é ácido clorídrico, vem, né, uma combinação do hidrogênio com o cloro. Esse composto, ele torna essa secreção extremamente ácida. E esse pH baixo de acidez permite com que essa substância chamada pepsinogênio se converta em pepsina e aí possa atuar como enzima digerindo as proteínas. Um outro elemento que é liberado, né, pelas células parietais, né, desse conjunto celular secretor da mucosa gástrica, é o fator intrínseco. Esse fator intrínseco, essa substância que faz parte da secreção gástrica, que vai ficar misturado nesse quimo, nessa substância pastosa que agora se encontra no estômago, ele vai ter sua função principal lá no intestino. Quando esse quimo for esgotado para o duodeno e do duodeno for sendo impulsionado até as outras porções do intestino delgado, o fator intrínseco vai ser fundamental para que possa ocorrer a captação da vitamina B12. Daí que pessoas que tiveram que retirar completamente o estômago, qual que é o principal prejuízo para essas pessoas, né? Talvez vocês pensem, o prejuízo é na digestão. Não, o maior prejuízo, nós temos
dois grandes prejuízos. O primeiro deles é a falta desse fator que vai permitir a absorção da vitamina B12. Então, essas pessoas precisam tomar vitamina B12. Um outro papel que é fundamentalmente realizado pelo estômago é de proteção. Esse ambiente extremamente ácido que permite a ativação do pepsinogênio, ele também serve como uma barreira a micro-organismos que entram no nosso estômago através justamente dos alimentos. Né? Os alimentos são recheados de micro-organismos e alguns desses podem ser perigosos, patógenos para a nossa saúde. Daí que a barreira ácida do suco gástrico faz esse papel de eliminar, de matar esses micro-organismos. Então, o estômago tem como grandes funções o armazenamento. Durante um determinado tempo, nós vimos que o trânsito do alimento, das substâncias ingeridas, ficam ali entre 1 a 3 horas, na média. Isso permite que elas sejam misturadas, sejam trituradas, amassadas, e ao mesmo tempo permite que aos poucos esse conteúdo seja dispensado para o duodeno, que por sua vez vai misturá-las com mais substâncias e também, a partir de então, poder absorver os nutrientes. Veja que é um processo realmente bastante coordenado. As principais secreções digestivas, na verdade, elas vêm no intestino, elas são liberadas no intestino a partir do pâncreas, que eu já falei, né, daquela glândula que é mista, endócrina e exócrina, mas o conteúdo exócrino do pâncreas contém todas as enzimas necessárias para a digestão de todos os tipos de nutrientes que nós ingerimos, né? O pâncreas ele é especialista nisso. E a bile, que nós vemos aí nessa imagem, como essa estrutura de forma de saco verde, que é a vesícula biliar. Essa vesícula, ela armazena o produto que é continuamente produzido pelo fígado. O fígado continuamente produz a secreção biliar, que contém o quê? Contém sais, nós vamos ver no próximo slide um pouco mais detalhado, mas que esse conteúdo é fundamental para a digestão de gorduras. Vejam que o canal que sai da vesícula biliar, ele vai se unir a um canal que está vindo da porção mais interna do pâncreas e sai, né, é aberto para o interior do duodeno, que é essa porção avermelhada, né, esse tubo avermelhado, num esfíncter, numa passagem que é chamada de esfíncter de Oddi. Essa passagem comum ao ducto biliar e pancreático libera as duas secreções à medida que o duodeno vai recebendo o conteúdo que vem do estômago. Esse conteúdo vem muito ácido, né? Lembrem-se que a secreção gástrica é extremamente ácida e uma das principais funções da secreção pancreática é minimizar essa acidez para que o duodeno, a mucosa duodenal, não sofra lesões a partir dessa acidez. É uma função que a gente chama quimicamente de tamponamento. Então, uma grande parte da secreção pancreática é formada de bicarbonato, que é justamente para tamponar esse conteúdo acidificado que vem do estômago. Então, assim que ocorre o aumento da produção de suco gástrico no estômago, as células pancreáticas também começam a sua produção, porque naquela ideia de coordenação, um vai preparando para a chegada do outro, tá? Então, vendo essas duas imagens, a gente vai descrever um pouco mais das secreções, lembrando, principal constituinte de todas elas, saliva, suco gástrico, bile, suco pancreático, é a água, né? A água como solvente universal, a água que é o meio de condução para diferentes substâncias, essa é o principal conteúdo, né, constituinte, perdão, dessas secreções. E veja, o organismo ele trabalha sempre no princípio da economia. Então, nós vamos secretar saliva, né? À medida que o alimento chega, a gente vai salivando, enchendo a boca de saliva.
a maior parte da constituição da saliva é água. A gente deglute a saliva com o alimento, mastigando, vem a secreção gástrica com bastante substâncias com conteúdo ácido, mas com muita água também. Vem a secreção pancreática, que também é formada de água. Ora, de onde vem toda essa água, gente? Tem que pensar, como é que a água chega na glândula? Como é que a glândula, as glândulas salivares, a glândula, o pâncreas, que é uma grande glândula, as células secretoras da mucosa gástrica, como é que elas liberam água junto com as outras substâncias? Ora, elas retiram essa água do sangue, lembram lá dos 3 compartimentos importantes, o LIC, que é o líquido intracelular, o LEC P, que é o plasma, e o LEC I, que é o intersticial. Então, a água flutua, ela flui de um ambiente para outro nessas condições. Então, uma porção de água é retirada do nosso sangue para formar nossas secreções digestivas. Essas secreções são jogadas na luz do trato gastrointestinal, percorrem o trato gastrointestinal, mas elas vão ser reabsorvidas. Aí entra o princípio da economia. Elas não vão ser jogadas fora. Na hora que nós temos uma patologia como a diarreia, aí sim nós estamos perdendo a água que foi adicionada às secreções. Mas no normal, sem patologia, essa água que é adicionada junto com essas secreções, ela é reabsorvida. Vamos ver que isso ocorre principalmente lá no cólon, no intestino grosso. Bom, como eu falei, a secreção pancreática possui todas as enzimas necessárias à digestão, além dela ter função primordial de tamponar a acidez do suco gástrico quando chega ao duodeno. E a bile, sem ela, nós não digerimos gordura. Por quê? Na verdade, a gordura ela é quebrada também, né? Só que quebrada ela forma pequenas bolhas, né? Ela vai sendo dividida em pequenas bolinhas que nós chamamos de micelas, formando as famosas micelas. Essas bolinhas, essa formação de bolhas é um processo que nós chamamos de emulsificação. Ou a gordura emulsificada, ela forma pequenas bolhas, bolhas menores, e essas bolinhas menores, elas são possíveis porque a bile contém os famosos sais biliares. Essas substâncias, essas moléculas, elas conseguem aderir à pelota de gordura porque elas têm uma porção que tem afinidade pelos lipídios e tem uma porção externa que é afim, tem afinidade com a água. Então, ela forma, como vocês veem nesse desenho à direita, em cima, essa meia-lua aí, na verdade, é uma grande gota de gordura. Essa grande gota de gordura, quando se depara com os pequenos sais biliares, ela vai sendo subdividida em pequenas gotículas, que nós vemos aí as bolinhas. Nessas bolinhas, nós encontramos essas estruturas que formam como apêndices no entorno dessas gotículas de gordura. São esses os sais biliares, os fosfolipídios, que vão, por sua vez, permitir que essa gotícula seja captada no processo de absorção, que a gente vê daqui a pouco. Bom, mais uma vez, né, vou pedir para vocês pensarem, pode clicar aí no pause, vocês são senhores, né, dessa exposição, dessa exibição, podem a qualquer momento parar, avançar, voltar, mas por uma questão de sugestão nesse momento, vocês podem parar ou anotar ou posteriormente voltar para refletir um pouco sobre esses conhecimentos que a gente tem falado aqui, tem abordado. Então, se a gente pensar que essa substância toda que chega, né, que se encontra no estômago, nesse processo de mistura com a secreção gástrica, que normalmente a gente chama de quimo, né? Esse quimo pastoso, ele está sendo mecanicamente mexido e quebrado e quimicamente também quebrado, tanto pela saliva quanto por algo, em algum grau, pela pepsina também.
Mas quando ele é liberado para o duodeno, aí sim ele vai ter uma total ação enzimática dado pelo suco pancreático e também através da bile a digestão, né, essa quebra da gordura. Então, quanto tempo será que essas enzimas precisam para atuar? Qual relação a gente pode fazer com esse tempo necessário para esse processo de atuação das enzimas com o tamanho, a forma de cada intestino nos diferentes animais? Uma outra questão que eu acho que é bem relacionada é quando a gente pensa nos animais que ingerem a presa inteira, por exemplo, uma serpente. Como será a digestão nesse animal? Ele tem digestão mecânica? Ele tem digestão química? Enfim, nós concentramos nossa abordagem no humano, mas eu gostaria que vocês refletissem um pouco para os demais animais. Continuando, vamos falar sobre absorção. Uma vez que o processo foi conduzido corretamente, todo aquele momento de ingestão numa determinada refeição, que sofreu, os alimentos ali presentes sofreram a mastigação ideal, a mistura ideal com a saliva, foram misturados posteriormente com suco gástrico e permaneceram no estômago dentro do prazo previsto para que o duodeno e as demais regiões se preparassem para digerir esse conteúdo. Essas substâncias que chegam em forma de quimo ao duodeno vão continuar sendo propelidas ao longo do intestino delgado, e vocês lembram, é aquela porção do sistema digestório enrolada, bastante longa por sinal, que ocupa o centro, né, do nosso abdômen. Essa estrutura, né, enovelada que a gente tem, né, internamente ela também é super especializada. Essa especialização interna da mucosa, nós já vimos ali numa outra figura do estômago, a mucosa estomacal se dobrando, né, internamente, formando pregas. Ela alcança o máximo quando a gente entra, né, quando vai adentrando o intestino delgado. Essas pregas, que aqui nós temos duas imagens, uma imagem à esquerda, que é um desenho, e nós temos uma foto pequenininha abaixo à direita. A foto também é uma foto de endoscopia e nela a gente já pode visualizar essas pregas, né? Lembram algumas ranhuras, né? São pregas que, quando nós olhamos no desenho acima, né? A primeira imagem do desenho à esquerda, a primeira imagem acima, se vocês observarem internamente, é uma imagem semelhante. Mas, se nós pegarmos um detalhezinho, que é esse quadradinho que a seta vai encaminhar para o desenho mais abaixo, a gente vai ampliar. Isso só é possível com auxílio de uma lupa, nesse primeiro caso, posteriormente com auxílio de microscópio. Se a gente amplia essas pregas, nós vamos nos deparar com esse desenho, com essa imagem que a gente tem aqui, né? Cada vez mais enrugado, né? E nessas rugas, nessas pregas, a gente vê na porção mais apical delas como se fossem pequenas folhas. Novamente, uma seta desce e vocês estão a ver embaixo, né, à esquerda, o último desenho da esquerda, esses pequenos, como se fossem projeções de dedos, né? Na verdade, o que nós estamos vendo são as microvilosidades. Primeiro, nós temos as pregas, as maiores. Quando nós ampliamos essas pregas, nós vamos ver as vilosidades, que são o ápice de cada prega. Esses dedos que estão sendo mostrados nessa última imagem à esquerda e que foi ampliado nessa imagem mais à direita, maior, né? Essa é uma única vilosidade. Quando nós olhamos no desenho abaixo à esquerda, nós temos várias vilosidades. Essas vilosidades constituem o ápice, o topo de cada prega que está enrugando, vamos dizer assim, o
a mucosa interior do intestino. Ora, todo esse desenho, essa estrutura, não é nada mais, nada menos para aumentar a superfície de contato. Tem mais situações onde aquela substância pastosa que foi ejetada para o duodeno e que agora foi misturada ainda mais outras secreções, ao passar por essa estrutura aí, ou seja, pela luz do intestino, ela possa então produzir o processo de absorção. Vemos nessa próxima figura aqui, nesse próximo slide, ainda uma ampliação maior, tá? À esquerda, a imagem são imagens de microscopia eletrônica, com bastante ampliação. A imagem da esquerda mostra o meio, no meio como se fosse uma estrada, é justamente a luz intestinal. É por onde as substâncias têm para passar. O espesso quimo que foi esgotado lá, misturado com as secreções, ele está passando aí. E observe esses dedos, né, que são as microvilosidades. Essas microvilosidades, elas estão aonde, gente? Eu vou voltar, só para esclarecer um pouquinho, eu vou voltar ao slide. Vejam, nós temos cada prega formada, né, no ápice delas por vilosidades. São esses dedinhos que estão aqui embaixo. Um dedinho desse foi separado aqui do lado e nós vemos que ele tem do lado, né, esse desenho mais externo dele, como se fossem umas caselinhas. Na verdade, o que nós temos aí são células colunares. Lembram das células colunares lá da mucosa gástrica que eu acabei de mostrar? Aí também são células colunares. E agora, quando eu mudo a imagem, eu tenho exatamente isso. Ó. Eu tenho o ápice de cada uma daquelas células. E no ápice de cada uma daquelas células, o que eu tenho é microvilosidades, que novamente formam como se fossem esses dedinhos. Essas microvilosidades, mais uma vez, estão a serviço de aumentar a superfície de contato com a substância que está transitando na luz intestinal. E sobre elas existe o que nós chamamos de glicocálice, que é uma estrutura, uma substância, vamos dizer assim, que favorece a captação dos nutrientes quando eles passam por ali. É como se fosse um muco pegajoso que captura os nutrientes e aí permite que os processos de absorção ocorram. Porque alguns nutrientes, algumas moléculas, para entrarem, porque a luz intestinal é um espaço externo ao nosso corpo. Lembre-se, o tubo digestório começa na boca, termina no ânus, tudo que está dentro dele ainda não faz parte do nosso corpo. Para a gente retirar desse conteúdo que está na luz do trato gastrointestinal os nutrientes, eles vão fazer o que? Eles vão passar da luz intestinal para dentro das células que compõem o epitélio da mucosa intestinal. Essas células são chamadas de enterócitos. Então, qualquer substância para alcançar o nosso sangue, ou seja, passar a fazer parte do nosso meio interno, elas têm que atravessar o enterócito. É uma forma de proteção. Então, ao atravessar o enterócito, para atravessar o enterócito, algumas substâncias precisam de transportadores. E aí a gente entra um pouco na dinâmica de membranas. Talvez vocês tenham visto alguma coisa sobre transportadores de membrana. Então, ao entrar no enterócito, na célula, essas substâncias são repassadas, né, adiante, né, para que elas então possam efetivamente ser absorvidas. Não sei se eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco essas figuras, mas qualquer compreensão a mais vocês podem obter através de outras leituras, né? Porque aqui eu estou detalhando um pouco mais a microscopia dessa região, porque realmente ela tem papel fundamental no processo de absorção. Nesse slide, né, que eu coloco, enfim, a captação de nutrientes, fica mais claro
quando a gente observa, né, essa figura à direita, eu tenho como se fosse dois dedinhos aí, são as vilosidades, cada uma delas é desenhada por como se fosse uma correntezinha amarela, que na verdade são conjuntos celulares, as células colunares, e no topo de cada célulazinha amarela dessa, nós temos as microvilosidades. Aí, quando o conteúdo da luz intestinal passa por aí, esse conteúdo contém nutrientes que já estão liberados. Já temos os açúcares, né, glicose, frutose, maltose, todos eles. Já temos os aminoácidos, nós já temos as micelas, das gotículas de gordura. Essas substâncias nessa condição, esses sim podem ser captados, podem ser armazenados, né? O glicocálice vai fazendo uma barreira para eles e eles passam então a ser absorvidos e entrarem no enterócito. De lá, eles são repassados para os vasos. Observem que dentro de cada vilosidade nós temos um circuito de vasos que estão representados em vermelho, em azul e esse mais esverdeado. Bom, em vermelho e azul eu tenho os capilares, né? O capilar na sua porção arterial, na sua porção venosa, que se comunicam, e em verde eu tenho um vaso linfático, é outro sistema que também vai auxiliar muito ao sistema circulatório. Pois bem, as substâncias absorvidas pelos enterócitos são depositadas, passam por difusão. A gente tem que sempre lembrar que nenhuma substância tem perna, né? Elas atravessam os diferentes compartimentos a partir do seu gradiente de concentração. Lembram daquelas ideias lá da aula passada? Onde tem mais para onde tem menos, elas vão seguindo isso, ou através de transportadores que fazem isso forçosamente, gastando energia. A maioria dos casos aí se dá por transporte por difusão. Sai de um lugar mais concentrado para um menos concentrado e chega então no sangue. Esse sangue, então, que sai do intestino, veja, ele está riquíssimo de nutrientes, não é verdade? Ele captou aí tudo o que foi possível absorver. Mas lembrem que muitas substâncias também fazem essa passagem da luz intestinal para dentro do enterócito e deste para os vasos. Ainda temos aí algum perigo rondando o nosso corpo. Daí que o primeiro caminho desse sangue ao sair do intestino é ir direto para o fígado. O fígado, esse importantíssimo órgão auxiliar, ele vai fazer uma certa triagem das substâncias que chegam, né, com esse sangue que veio do intestino. E eu convido a vocês a assistir o vídeo sobre o fígado para esclarecer um pouco mais essa função desse órgão. Bem, para a gente fechar um pouco esses conhecimentos que nós detalhamos até aqui, eu gostaria novamente de lembrar da importância fundamental da coordenação entre os processos de digestão e absorção, ou seja, todos os processos que são realizados em cada uma das partes do nosso trato digestório. E, novamente, isso não ocorre por mágica, né? Isso é um processo coordenado pelo sistema nervoso, que tem o papel de sinalizar quando ele se depara com a possibilidade da alimentação, seja a visão, o cheiro, e aí dessa forma antecipando, a gente normalmente também se condiciona ao horário, né? Então nós temos tendência a se alimentar no mesmo horário, então quando se aproxima desse horário a gente já começa com sinais de fome, né? A famosa fome antecipatória, né? Então, essa fome, ela antecipa o que nós vamos fazer em seguida, que é a ingestão. Ora, uma vez que o alimento alcança a boca, nós já temos aí efetivamente a chegada do alimento. Então, todas as porções do nosso trato digestório têm que começar a se preparar. Com o cheiro, com a visão, com o horário, elas já estão em funcionamento, mas ainda não é uma produção de secreção ou uma ativação da motilidade de uma forma tão intensa. Na hora em que o alimento
entra na boca e que a mastigação e a salivação começam, esses sinais são muito mais intensos. Que sinais são esses? Lembram lá dos nervos que fiscalizam, monitoram a boca. Eles levam a informação para o centro nervoso. É um centro que integra informações de vários setores. Então, eu tenho também informação que veio da visão, eu tenho informação que veio do olfato, eu junto isso, olha, não, realmente o sujeito está, entre todas as aspas, né? O centro, ele toma a decisão a partir desse conjunto de informações. E esse conjunto de informações resulta em quê? Que ele estimule, né, a partir de nervos que partem do centro nervoso para as vísceras, ele estimule as glândulas a produzirem, sintetizarem as substâncias que farão parte das secreções, ele estimule os músculos que fazem parte da parede do estômago ou do intestino para aumentarem as suas contrações e ele coordene esse processo de modo que seja otimizado todo o processo, inclusive em termos temporais, né? Então, gostaria que vocês pudessem ler, eu imagino que já leram um pouco sobre o que está escrito nesse slide, mas que é justamente essa ideia de que os processos eles são coordenados e não há uma mágica. O que há é uma coordenação bastante precisa, que é permitida pelo sistema nervoso. A última, vamos dizer, função, o mecanismo do qual o sistema digestório tem parte é a excreção. Como se falou, os resíduos, né, os nutrientes, eles vêm armazenados, acondicionados dentro de uma embalagem e uma vez que eles são retirados através da digestão, né, eles são retirados dessa embalagem, essa embalagem forma um resíduo. Esse resíduo precisa ser excretado. Então, novamente retornando, todas as secreções têm no seu principal componente água, e a água, além de ter o papel de diluir, né, de umidificar, de conduzir algumas substâncias, ela também, né, é o solvente universal. Quando esse conteúdo da luz intestinal chega ao intestino grosso, né, sai a partir da conexão ilho-secal, ilho a porção final do intestino delgado, o seco, a porção inicial do intestino grosso, né? Quando há essa comunicação, esse conteúdo vai se deparar com uma nova região e nessa região também haverá absorção. Também haverá algum processo de digestão, sim. O intestino grosso é uma região que é bastante habitada por bactérias. Essas bactérias são bactérias que a gente chama benéficas, elas estão em simbiose com o nosso organismo. Elas trabalham digerindo resíduos que não foram possíveis ser digeridos através das enzimas, em todas as secreções que foram disponibilizadas anteriormente. Então, elas, de alguma maneira, contribuem para o processo de captação de nutrientes. É claro que tudo isso é uma relação de equilíbrio. Se essas bactérias que são habitantes do intestino grosso, que são, vamos dizer assim, conhecidas desse ambiente, elas, por algum modo, elas regurgitam, elas voltam para dentro do intestino delgado, na porção do ilho. Se houver essa volta, ele contamina o ilho e aí eu posso ter sim uma patologia, por exemplo, uma diarreia, alguma coisa desse tipo. Bom, o intestino grosso, vocês também já são conhecidos, vocês sabem que ele é também chamado de cólon, e esse cólon ele se apresenta em porções bastante características, a porção ascendente, transversa e descendente, o colo sigmoide que se continua no reto. O reto é a porção final e que está associado ao ânus, que é a porta de saída, né, de todo esse tubo, né? Uma vez que o conteúdo chega ao intestino grosso, ele percorre esse caminho que eu acabei de falar,
continuando esse processo de digestão que for ainda possível a partir principalmente das bactérias e principalmente fazendo a reciclagem de íons de água que foram liberadas para dentro da luz intestinal em função das secreções. Então, quanto mais ele puder, né, reabsorver, ele vai. Embora ainda alguma água vai ser perdida pela defecação, em função da necessidade do bolo fecal, que aí nesse caso já está sendo formado, dele transitar por dentro dessa estrutura. Então, alguma água, né, a água constitucional, ela é necessária para esse trânsito, né, mas o máximo que for possível, ele vai ser reabsorvido. Só para completar aqui, em relação à defecação, a gente como já falou lá adiante, é um processo que é automático, né? O reto é uma estrutura muscular que é separada do exterior do nosso corpo por dois anéis musculares que formam esfíncteres, né? Eu falei essa palavra várias vezes, espero que vocês já tenham assim, acostumados à ideia de que esfíncter é um anel muscular que fica constantemente fechado. Daí que o piloro não é considerado um esfíncter propriamente dito, porque ele fica aberto, ele vai ser fechado pela contração da parede estomacal. O ânus é um esfíncter externo, né? Ele é o que aparece para fora. Antes do próprio ânus, existe um outro esfíncter que é chamado esfíncter interno. Esse esfíncter interno, ele funciona automaticamente. Na hora que o ânus enche, a parede do ânus se dilata e essa dilatação é interpretada pelos nervos que ali monitoram essa região como sendo o momento da defecação. E daí, esse próprio estiramento resulta, né, a partir do centro nervoso, a informação volta e resulta na abertura desse esfíncter interno. Lembre, esfíncter está sempre fechado. Então, na hora que o reto ele dilata, o resultado vai ser abrir, relaxar o esfíncter. Então, ele se abre. Acontece que o ânus, que é o esfíncter externo, ele é comandado voluntariamente, né? Então, o que acontece é que o sujeito, o indivíduo, ele controla o momento apropriado para a defecação. Então, se não for o momento apropriado, ele consegue manter o esfíncter externo, no caso o ânus, fechado. E daí espera para uma ocasião propícia. Veja, isso é aprendido. Todos nós sabemos que isso é a mesma coisa do esfíncter da uretra, da urina. A gente sabe disso. A criança aprende a defecar e a urinar, né, a controlar essas situações. E também nós sabemos aí para você que está me ouvindo em algum momento vai ter vontade de rir mesmo, né? Que tem situações que a coisa não é possível de controlar. E aí entra justamente o papel, como que isso é controlado pelo sistema nervoso. Ilustra bem essas situações em que o processo não se dá como deveria acontecer, né? Justamente demonstrando que é um processo que está sob influência do sistema nervoso. Ora, na hora que uma pressão psicológica atua sobre o sujeito, existem pessoas que entram num processo de diarreia quando estão nervosas, enquanto outras entram num processo de prisão de ventre quando estão nervosas. Então, veja, são duas situações diferentes, mas não deveria acontecer, já que o processo é um processo automático. Mas, como uma parte dele depende da vontade, aí entra o psicológico que pode interferir bastante.